Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja que horas você esteja ouvindo esse podcast. Tudo bem com você? Eu sou a Laura, tenho 15 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai começar o nosso projeto Profissões junto com ex-alunos da nossa instituição. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Eu vou perguntar o nome de vocês, a idade e o curso que vocês estão fazendo. Pode ser? Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos e estou cursando Direito. Meu nome é Larissa, eu tenho 18 anos e também estou cursando Direito. O meu nome é Otávio, eu tenho 18 anos e eu também estou cursando Direito. Sejam todos bem-vindos, gente. Muito obrigado. Vamos começar as perguntas, né? Quando vocês entraram na escola? Bom, eu entrei na escola desde muito pequenininho, na época tinha o maternal, aí hoje acho que nem tem mais maternal. E eu cresci na escola basicamente com as mesmas pessoas, com as mesmas amizades. E foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, foi muito legal crescer aqui. Eu comecei com 6 anos de idade, aí conforme eu fui gostando da escola e dos professores, me formei com 17 anos aqui, no terceiro ano do ensino médio, e todos nós aqui ainda continuamos a mesma amizade, desde pequenininho. Eu comecei na escola com 6 anos. Eu comecei com 6 anos aqui na escola. Antes eu estudava numa escola, uma creche, né, pública. E aí eu vim pra cá, e depois que eu cheguei, teve uma interação muito boa, tanto com eles quanto com outros amigos que eu fui conhecendo e construindo uma amizade muito bonita, né? E eu gostei muito de estar aqui, de ter uma experiência muito boa com essas pessoas, porque assim eu consegui construir quem eu era realmente, né? Toda a minha vivência, toda a minha construção pessoal e também de convivência com os outros, né, tanto com os professores quanto os alunos, tudo isso foi graças à escola. E eu agradeço muito por isso. Lindas palavras. Pelo visto, vocês ficaram na escola por bastante tempo. Sim. Vocês podem contar pra gente a experiência de vocês durante esse período que vocês estiveram na escola? Foi uma experiência incrível, aconteceram muitas coisas, a gente criou muitos laços afetivos muito fortes, a gente cresceu junto, basicamente, todos nós, e no decorrer desse tempo a gente viajou para alguns lugares, a gente fez trabalhos em grupos, a gente se permitiu fazer muitas coisas em apresentações, então foi a principal experiência, acho que, da minha vida. E também a experiência mais legal que a gente teve. Tá, a nossa experiência foi muito boa. Claro que teve altos e baixos, né? Como todo mundo sabe. Mas eu sinto que a gente soube aproveitar o momento. A gente soube entender e compartilhar de sentimentos com as pessoas que a gente conviveu e que a gente construiu amizades muito bonitas de uma maneira muito boa. E também com os professores, né? A gente construiu um carinho muito grande por esses professores. Né? Tanto que, por exemplo, a Fátima, ela veio aqui, né, cumprimentou a gente. Sim. E, assim, eu sinto que eles tiveram um papel muito importante na nossa vida, né? Eles mediaram quem a gente ia ser, né? Eles observaram a gente crescer, a gente evoluir como ser humano. E a gente, vendo tudo isso agora, pelo menos pra mim, eu sinto muita gratidão por eles. E, além disso, os professores, eles motivaram muita gente. Por exemplo, a minha experiência foi com o professor Douglas, que eu não fazia ideia do que eu ia fazer, né, assim, saísse da escola, e ele me motivou bastante para fazer Direito, por conta que a filha dele já estava fazendo, e eu fui ainda, por coincidência, na faculdade que ela já vai se formar, que é a Mackenzie, é uma experiência incrível, e eu vou carregar esse carinho, e fora as amizades, né, pra vida inteira. Realmente tem várias coisas na escola que marcam a vida da gente. Sim. Se vocês podem contar uma experiência marcante que vocês tiveram na escola, tanto tipo para ajudar vocês no mercado de trabalho, psicologicamente e afins? Bom, pensando agora assim de cara, eu penso muito em como a escola ajudou a gente a estabelecer uma oratória muito boa. Né? Então a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a se comunicar, também muito de interação e conversa, porque tudo se resolve com diálogo, né, gente? Então, assim, tem um problema com alguém ou preciso resolver alguma coisa com alguém, tem alguma coisa que eu preciso, uma informação que eu preciso passar, tudo pela conversa, tudo pela oratória. A gente aprendeu muito a conversar e debater sobre as coisas. Tudo bem que às vezes nem todas as coisas a gente entra em consenso, porque nós somos humanos, nós temos opiniões diferentes, mas tudo isso serviu tanto para mim quanto acho que para vocês também, para ajudar a gente a se comunicar de uma maneira mais coesa
de uma maneira mais sucinta também. Sim. A professora Karina, às vezes tinha alguns métodos com a gente, que às vezes quando a sala estava brigada, ela chegava e fazia todo mundo começar a conversar e um fazer as pazes com o outro. E isso pensando numa coisa que a gente vai levar pro resto da vida. Se você tiver, por exemplo, numa área profissional, você não pode guardar rancor ou levar as coisas pessoal, você tem que saber, né, trabalhar isso com as outras pessoas. E também tinha vários professores que às vezes estavam muito naquele, como posso falar, seguindo uma... Igual a escola, tem uma regra, a gente ficar só na sala, tendo a aula e é isso. Mas tinha professores que tiravam um pouco a gente dessa caixinha e fazia algumas aulas diferentes ou algumas atividades pra gente... Isso, interações pra gente ir só melhorando por aí. Sim. Eu também, eu acho que, como o Otávio disse, a oratória pra mim foi o que mais marcou. Eu lembro que eu saí da pandemia muito quieto, muito tímido, muito calado e sem muitas amizades, porque foram anos parado. E na hora que eu voltei eu tive um trabalho em grupo, foi um trabalho que eu vou lembrar até hoje, que foi do professor de História Ismael, e a gente pôde falar, a gente pôde se comunicar e foi incrível, assim. Foi uma das coisas que mais me marcou na escola. E as amizades também, eu tive amigos de muitos anos aqui. São realmente coisas que, com toda certeza, vocês vão lembrar pra vida toda, né? Sim. Como você disse mais cedo, você estava indecisa sobre o curso que você ia fazer na faculdade, que eu tenho certeza que é uma dúvida que martela a cabeça de várias pessoas que estão no ensino médio ou até no nono ano, e entre outros. Vocês, no terceiro ensino médio, já sabiam o que vocês iam fazer no curso de vocês, ou vocês foram tendo essa ideia no decorrer dele? Eu já sabia, a minha família teve muitos advogados, então eu já foi uma coisa minha, assim, desde pequenininho eu já queria saber. Eu não tive dúvidas quando eu comecei a despertar um interesse muito grande por ouvir podcasts de casos criminais, delegados, falando, contando como foi a experiência, como que foi descobrir, achar o culpado, porque também não é uma área muito fácil. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais até eu querer mesmo direito e foi isso. Aí a gente tem uma coisa em comum, porque eu adoro esses podcasts de true crime, essas coisas assim. Enfim, pra mim foi muito estranho. Assim, eu cheguei no ensino médio, antes eu achava que eu entendia das coisas, sabia, eu quero ser tal coisa, tal profissão. Cheguei, não quero mais isso. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não faço ideia. Aí eu comecei a brincar até, né, na sala, eu vou vender arte na praia, essas coisas assim. E aí depois de um tempo eu comecei a mesmo refletir comigo mesmo, pensando, assim, eu gosto mais da área de humanas, então eu vou querer fazer alguma coisa de humanas. Aí eu pensei, que parte de humanas eu gosto? História. Vou fazer história. Aí depois, será que história é o que eu quero mesmo? E eu comecei a procurar vários cursos, né, que tem a ver com essa área das ciências, e aí eu achei o curso de Direito muito fascinante, ele é muito interessante, e também por esse fascínio que eu tenho por essa parte dos crimes reais, né, dos assassinos em série, etc e tal. Então eu consegui me relacionar muito bem com essa área. Depois de vocês terminarem o terceiro ensino médio, como foi o dia a dia de vocês depois disso? Como foi a agitação de, meu Deus, eu terminei a escola e agora? Nossa, foi muito estressante por conta que a gente tinha feito o Enem, né, a primeira e a segunda fase. E aí depois, pelo menos a minha experiência foi já ter que ir lá na minha faculdade, que eu estou atualmente, que é a Mackenzie. Perdão, fala desse começo. Vou colocar essa parte. Não. Ela ficou legal. Porque eu achei que ele tava aí. Então, aí a gente ficou muito estressado porque tinha o Enem. E aí também, depois do Enem que eu logo fiz, já tive que fazer a prova na Mackenzie, a prova na PUC para Direito. E, nossa, é uma sensação horrível você chegar lá, ter que fazer a prova, fica nervoso, você quer ir embora, aquelas questões não acabam, aí tem redação, mas no final deu tudo certo. É muito maçante a prova, né? É muito É estressante. muita questão, é muita coisa pra pensar, o seu cérebro começa a fritar. Pelo menos pra mim, o Enem foi muito estranho, foi muito esquisito, foi uma experiência, realmente, eu comecei a passar mal. Sim. E também tinha um problema, eu fiz no lugar onde era perto da linha do trem. Nossa. O trem ficava passando e tremia a faculdade inteira que eu tava fazendo. Então incomodava muito, então era muito difícil você ficar focado com tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, tentando fazer com que você perdesse a concentração. Era bem difícil. E assim, depois que saí da escola, eu senti um vazio, porque eu não teria mais o que fazer todo dia de semana, de manhã.
vir pra cá e conversar com os amigos e aprender as coisas, eu tava em casa sem fazer nada, até esperar que, por exemplo, as férias e até mesmo a faculdade chegassem. Bom, a minha experiência, eu não fiz Enem, eu não fiz vestibulares, então eu fui direto pra faculdade. Então, quando eu cheguei na faculdade, foi bem assustador. Inclusive, eu falo pra não se assustarem, é muito de boa. E mesmo, foi isso que o Otávio disse, a gente ficava quieto, a gente ficava em silêncio. É uma coisa muito... Meus melhores amigos, onde eles estão. Mas dá tudo certo no final, eu acho que é sobre encerrar ciclos e abrir novos. Com certeza. Então, vamos finalizar por aqui com uma última pergunta para ajudar as pessoas que ainda estão no ensino médio, que é o que vocês indicam, qual foi a sua experiência para o Enem ou para os vestibulares que vocês fizeram? Estuda todo dia, eu acho que é uma das principais coisas. Estudem todos os dias, vejam tudo com muita antecedência. Leva muita... Mesmo aquela matéria que você julga, tipo, essa matéria não é tão útil, é útil, vai ser útil, treina muito redação, lê muito livro, treina muito escrita, senta, é tudo muito importante. Assim, a escola, principalmente o ensino médio, tem a função formativa no nosso corpo acadêmico e é essencial. Sim, às vezes a gente acaba falando, eu vou estudar todo dia, eu vou começar a fazer redação. Não acaba fazendo isso, ainda mais com frequência, por conta que a gente tem outros afazeres e ninguém consegue só focar estudando para passar no Enem ou numa prova. E não caia na besteira de, eu vou fazer administração porque eu não sei a faculdade que eu quero fazer. Pois é. Gente, a dica que eu dou é tenham calma. Porque assim, quando você vai fazer o Enem, você já tá tenso. Você fica mais ainda quando começa a prova. Então, o que eu penso é o seguinte, tenha calma, vá com calma, faça tudo com cuidado, com calma, calminho, porque assim você consegue ter muito melhor aproveitamento. E assim, se você não passar, tem o ano que vem, entendeu? Não é o fim do mundo. Então, assim, tenham essa consciência de que se isso acontecer, a vida vai continuar. Você vai conseguir fazer essas coisas, entendeu? Só que nem sempre vai ser no tempo que você achou. Então, assim, tenham muito essa consciência pra vocês. E, gente, não faça só o Enem, faça outras provas. FUVEST, etc. Sim, façam de todas as universidades possíveis. E lembrem os exercícios. E lembrem Isso que é muito existe bom. uma vida além da escola, existe uma coisa além de tudo isso. Exatamente. E é com isso, então, gente, que a gente vai encerrar o podcast. Muito obrigada por se disponibilizarem para vir aqui para a escola para responder todas as dúvidas que a gente tinha, tanto as pessoas que estão no nono quanto as pessoas que estão entrando no ensino médio. E é isso, eu vou terminar. Beijinho, gente. Até o próximo podcast. Tchau.